gente nas ruas, não só nos carros, mas muita gente também saiu dos carros e foi para as ruas mesmo. Acho que em Alagoas, se eu não me engano, a manifestação foi em frente ao quartel do Exército, até porque hoje é dia do Exército, né? Então também tem essa questão de agradecimento às Forças Armadas por tudo que ela já fez pelo nosso país. Mas a questão é por quê? Né? Uma manifestação tão genuína, nascida do povo, pelo povo, organizada pelo povo. Eu fiz questão de não ir, até para não dizerem que é uma manifestação política. E assim, o presidente apareceu lá na manifestação porque ele percebeu que as pessoas estavam esperando isso dele. Ele, como bom general, ele, como um bom guerreiro que ele jamais deixaria o povo na mão e simplesmente não iria. E o discurso do presidente foi bem enfático no sentido de mostrar que ele tentou. Pelo menos essa é a, vamos dizer, a interpretação que eu faço, né? Ele tentou conversar, ele tentou dialogar, ele tentou propor, mas aí ele começou a perceber que é praticamente impossível um acordo de cavalheiros. Eu tinha feito um vídeo há uns 10 dias falando que quem não reza da cartilha do Maia tá fora, né? Tá fora de tudo. E eu tô fora desde o começo. Eu vou fazer um vídeo hoje editado com todos os detalhes, mostrando para vocês que no ano passado, em janeiro, eu disse que ia votar no Maia, mas eu também disse no meio desse vídeo que se fosse necessário eu sairia às ruas contra o Maia. A manifestação de hoje, essa carreata de hoje, ela nasceu em apoio ao Bolsonaro, mas ela acabou ganhando muita força contra o Rodrigo Maia, né, e contra os governadores. Fortaleza, por exemplo, recebi muitos vídeos, muitos apelos do Ceará, pedindo, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, porque aqui em Fortaleza não querem permitir a nossa manifestação. Eu sinto até muito que a polícia tenha que fazer isso, que a polícia tenha que sujar as mãos, porque os seus chefes deram ordens absurdas para eles. E os policiais, muitas vezes, eles têm medo de não cumprir essas ordens, né? Então, primeiro eu queria pedir a vocês que não ficassem com raiva dos policiais, tá? Os policiais estão cumprindo a obrigação deles. Se vocês forem, abordados por polícia, tentem ser o mais educado possíveis. E digam, eu sei que vocês estão fazendo isso pela ordem, né, do governador de vocês, mas não façam isso comigo. Eu tô do lado de vocês, estou protegendo vocês. Porque a polícia é uma das mais afetadas, né? A área de saúde é a mais afetada e a polícia vem sendo a segunda área mais afetada. Já morreram 11 policiais no Brasil, mais de 5.500 estão afastados com suspeita de coronavírus. Por quê? Porque eles estão ali na linha de frente, iguais aos médicos, aos enfermeiros. Os governadores e prefeitos não querem abrir o comércio e tudo isso tem a ver com o PL 149, aquele plano Mansueto que eu expliquei para vocês na semana passada. Vocês podem, quem não ver, quem não tiver visto, veja esse vídeo que eu explico exatamente o que aconteceu, eu explico como que um plano, que era um plano específico, né, Mansueto, para salvar e salvaguardar também os governos dos estados e municípios, se transformou num achaque, num assalto ao governo federal. E através desse assalto ao governo federal, eles estão chantageando o presidente. É como se dissessem assim, olha, esse dinheiro que vocês vão mandar pra gente, e não tem valor, tá? Porque uma parte do dinheiro, o Maia atrelou ao seguinte, é uma composição dizendo que o ISS e o ICMS, que são dois impostos, um municipal e o outro estadual, o que os estados e municípios não conseguirem arrecadar neste ano, o governo federal teria a obrigação de pagar. Mas isso é praticamente um cheque em branco, não se tem um teto disso, não se sabe o valor.
né? Então, eles estão achacando o presidente Bolsonaro, através desse PL 149, que o presidente tem que vetar essa parte. E outra coisa, sem contrapartida nenhuma, se dá dinheiro, olha, tô dando dinheiro pro coronavírus, tem chegado muita gente para assim, muitos vídeos, muitas denúncias, dizendo, olha, a gente tá com UTI vazia, dos 100 leitos, 30 leitos estão ocupados, pouquíssimos com coronavírus, por que esse alarde todo, né? Vem se descobrindo que pode ter alguma coisa relacionada com a vacina BCG, que é aquela vacina que a gente fica com aquela marquinha no braço, sabe? Que todo mundo tomou. O Brasil é o único país no mundo que todas as pessoas vivas no país tomaram a BCG, porque ela é obrigada, ela é obrigatória. Então não tem quem no Brasil não tenha tomado. E essa vacina provavelmente, assim, existem estudos que parece que mostram que quem tomou essa BCG tem menos probabilidade de pegar o coronavírus. Ele tem uma certa imunidade, dá uma certa imunidade do corpo para o coronavírus. Mas é claro que a gente continua preocupado, a gente continua, assim, mesmo com a entrada de um novo ministro, vai ter todo um cuidado para se voltar o comércio. Mas o comércio precisa voltar porque já são mais de 600 mil empresas fechadas. Calcula-se aí mais de 10 milhões de desempregos. A MP 905, que parece que agora o Davi Alcolumbre pediu para que o governo reedite, para que dê mais prazo para votação e etc., parece que o Davi Alcolumbre deu um passo para trás. Vocês fizeram a parte de vocês, que é essa pressão psicológica, essa pressão de dizer, olha, você é presidente do Senado, mas você tem que nos representar, você tem que fazer a vontade do povo. Eu acho que o Davi Alcolumbre merece educação nessa pressão, né? Eu não gosto da pressão com xingamento, eu acho que não é legal. E não funciona, tá? A pressão que funciona de verdade é aquela pressão educada. Para quem tá do lado de cá, eu acho que funciona mais. Você dizer educadamente que você espera daquele presidente do Senado que ele paute no 905. Amanhã seria o último dia, se o governo reeditar, a gente ganha mais um prazo. Então ele deu uma opção aí, pode ser que a gente, em cima dessa opção, trabalhe. Isso é papel do senador Eduardo Gomes, que é líder do Congresso e responsável pelas medidas provisórias. Mas dentro desse PL 149, é o que disse a Cris Marinho aqui, 180 bilhões é um estelionato, né? É um estelionato que estão tentando fazer com o presidente Bolsonaro. Aí, e não são 180 milhões só, pode passar disso, né? Aí você fala assim, mas o presidente não quer ajudar o Covid? Pessoal, o presidente ofereceu 119 bilhões de ajuda aos estados e municípios. A única coisa que ele pediu em troca é que, assim, olha, façam alguns ajustes para que haja mais responsabilidade fiscal no gasto desse dinheiro. E a quantidade de denúncias que a gente está recebendo de licitações, de contratação sem licitação. O governo Dória contratou sem licitação recebi um vídeo do Frederico Dávila, um deputado estadual sério, de que o governador Dória aproveitou o estado de calamidade, votado na Assembleia, né, que não é especificamente só para o Covid, e fez uma licitação de 5.900.000 para compra de novos radares. Meu Deus, São Paulo está parada, né? Você quer parar mais? Você quer multar mais? O Brasil não aguenta mais essa situação. E aí chega um presidente e fala assim, acabou a patifaria. Acabou a patifaria. Isso é um pedido de ajuda para vocês. E isso é um pedido de socorro. Me ajudem porque eu tô lendo o Congresso. Eu vejo que nós somos minoria. E a gente tá se sentindo sozinho. Eu acho que vai chegar um momento que vocês vão precisar vir para Brasília. E o momento tá próximo. Eu acho que assim que acabar o risco maior dessa epidemia, se a gente perceber que realmente existe uma curva natural e que essa curva já está baixando, a gente vai precisar que a carreata não seja só entre as cidades, não, que seja para cá, para Brasília. Para mostrar para o Rodrigo Maia
e também aproveitar para mostrar para o Columbre e para os deputados que acabou a patifaria. Eu acho que chegou o momento de a gente pedir que a votação para o próximo presidente da Câmara seja aberta. Eu quero saber, eu quero poder mostrar para vocês para quem eu estou votando, em quem eu estou votando. Eu acho que vocês gostariam de saber em quem eu voto, não? Para nos representar. Porque no ano passado eu errei para que nós votássemos no Rodrigo Maia. Então, nós que éramos base governistas, a gente obedeceu naquele momento o Columbre lá e o Rodrigo Maia na presidência da Câmara. O Nixon Lorenzoni tem responsabilidade em cima disso. E eu mandei mensagem para ele. Você tem responsabilidade de salvar a MP 905. Mas além da 905, tem outras 5 medidas provisórias que o Rodrigo Maia disse que não vai votar e vai deixar caducar e acabou. Dentre elas tem uma, eu vou fazer um vídeo só disso, mas dentre elas tem uma que regulariza a situação fundiária de centenas de milhares de famílias que o Lula e a Dilma e o Fernando Henrique Cardoso, nos últimas décadas, assentaram milhares de famílias, milhares, gente, é coisa de 400 mil famílias, é muita coisa mesmo. Assentou, né? Aquela pessoa fez o assentamento, fez a distribuição da terra, mas não deu o título para aquela família. E aí a cada eleição, essa família era achacada. Dizia, olha, se você não votar no PT, se o PT não ganhar de novo, você vai perder a sua terra. Era assim que era feito. Eu conversei com as pessoas no dia da medida provisória. A gente vê aquele pessoal simples lá no Palácio do Planalto, que dizia que votou no PT nas últimas eleições e que, graças a Deus, o governo Bolsonaro estaria garantindo para eles a título da terra. E aí, essa medida provisória é uma das que o Rodrigo Maia quer tentar caducar e atrapalhar milhares de famílias que estão desesperadas para ter a sua terrinha e dizer, eu tenho alguma coisa minha, vou deixar para os meus filhos. A gente não pode deixar de acontecer. E fora essa, mais 4, né? Mais 4 medidas provisórias, mas essa eu acho que é a mais grave, porque mexe com pessoas muito simples, que, poxa, talvez nem saibam depois que quem chegou usou essa situação foi o Maia e não o presidente. Podem culpar o presidente. Tá dando problema, parece. Mudei o Wi-Fi porque eu achei que tá estranho. Ainda tá esquisita. Mas o medo é que é esquisito, gente, não sei. Eu creio que o povo foi culpado, tá? Vi os assuntos que eu tô falando para vocês. Em breve, a gente vai precisar de você aqui. Grande beijo para vocês. Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, e hoje, dia 19/4, a gente teve uma rede, um sucesso de manifestações, e ontem também, manifestações até nem convocadas. Na verdade, havia uma convocação para uma carreata